Eu ia falar tarde, mas já é noite, porque já são 7. E boa noite, senhoras e senhores, garotos, meninos, meninas e todo mundo mais entre uma coisa e outra. Estamos aí. Boa noite, Nina. Você tá bem? Boa noite, eu tô bem. E você? Tô bem também, tamo bem. Bem uma palavra um pouco forte pra esse momento, É, né? assim, na medida do possível, tem sempre aquele mini recorde que fica na sua cabeça. Tá bem, bem. Exatamente. Do jeito que dá. Vivos, saudáveis, é alguma É coisa. alguma coisa. Tem um menino aqui na live que ele sempre fala: bom, bem é um pouco demais, mas eu tô vivo, o que já é uma vantagem. É, E é isso. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia com a Nina Bichara. Oi, tudo bem com você? É que meu filho acabou de aparecer ali, ó. Deixa eu mostrar ele. Vem aqui. Agora eu entendo minha mãe quando ela queria me mostrar que eu era pequeno. Fala: oi, oh, que gente! bonitinho. Oi, fala: oi, cheguei. Eu tava falando aqui, mas aí eu fui ali e eu não consegui. Eu vou devolver você pra senhora sua mãe, porque agora a gente tá Confuso. conversando. Oi, amor, fala. Ah, tá, beleza. Bom, então, perdão por essa pausa, mas é que agora, ô Nina, eu entendo minha mãe. Minha mãe, quando eu era pequenininho, toda hora, ai, vem cá que eu quero te mostrar pra não sei quem. E aí, agora eu entendo. Eu entendo, baby, eu entendo. Você é muito bonitinho. É isso. Pronto, vamos lá. Esse é o momento neném. É momento neném, exatamente. Exatamente. Bom, agora sim, retomando. Como eu ia dizendo, hoje a nossa ideia é trocar uma ideia com a Nina sobre. Falar um pouco. Trocar uma ideia com ela, né? Nina que nunca teve aqui, mas agora tomara que ela volte mais vezes, né? Você viu que já emendamos logo num próximo. Nem começamos Já, e já estamos já emendando o vai fazer. convite. Não, tamo aí pra isso. E a gente quer. Fico preocupada que as pessoas no chat devem pensar quem é essa maluca, Não, mas mas você vai contar. Você vai contar. E a ideia é justamente conversar um pouco sobre você, sobre a tua trajetória, sobre a tua relação com o RPG. E aqui, basicamente, a gente é um canal de RPG. A gente tem esse singelo podcast que a gente fala pouco, mas fala bastante merda e traz um convidado que, diferente de mim, esse sabe o que fala. Então, a ideia é justamente falar um pouco disso e falar um pouco do Tiny Dungeon, que é um sistema novo aí que a Retropunk tá trazendo, né? Já trouxe, já tá aqui. E justamente, conversar um pouco, entender um pouco como ele funciona e tudo mais. Para você que tá escutando isso aqui no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, saiba que a gente tá ao vivo sempre em twitch.tv/znfs, às segundas-feiras das 18 às 20 e às quartas das 19 às 21. Sempre falando um pouco, mas falando merda, conforme eu acabei de dizer. Eu gosto de fazer esse disclaimer, acho importante. E, e é isso, vamos lá. Ô, Nina, vou começar do começo pra ficar fácil. uhum. Me diz uma coisa, da onde você é natural da onde? Você mora onde hoje em dia? Caraca, cara. Então, eu sou natural de Frutal, Minas Gerais. É mineira. E eu moro em Uberlândia, Minas Gerais também. Hoje em dia é uma cidade maior, porque a cidade que eu nasci tem 50 mil habitantes. Eu já ouvi falar de Frutal, mas assim, não conheço, mas imagino que é uma cidade pequena, né? Ela fica na fronteira com o estado de São Paulo. Ah, legal. E literalmente tem a cidade de Frutal, tem a cidade de Fronteira, que é uma cidade paulista que fica entre São Paulo e Minas Gerais. O nome é bem intuitivo. Que é pra você não ter dúvida onde você tá, assim. E fica perto de Barretos também. É ali Pode aquela crer. regiãozinha ali. Pode crer. Barretos é um lugar que eu já estive. Já fui ao rodeio de Barretos. Olha lá que coisa. Olha, que Faz, loucura, faz cara. muito tempo, mas eu já estive lá. Enfim, mas. E você, atualmente você mora em, desculpa? Uberlândia. Uberlândia. Ah, não, sim. Uberlândia é uma cidade grande, famosa, conhecida. É Isso. só ok. Tá. Antes de eu te perguntar sobre como é que você conheceu, como é que foram seus primeiros contatos com RPG, né? Da onde vem essa relação? Eu queria entender. Você falou, as pessoas não sabem. Não sei se as pessoas vão saber quem sou a hora que eu te apresentei. Então, por favor, faça uma introdução para que todo mundo que não saiba quem é você fique descobrindo. Bom, meu nome é Nina Bichara. Hoje em dia, eu sou editora editora e gestora de linha na Retropunk.
Eu escrevi alguns RPGs e alguns suplementos por aí. Tem um RPG que eu escrevi junto com o Thiago Rosa. E do resumo, eu tô há bastante tempo escrevendo coisa para RPG e mais recentemente trabalhando como editora e escrevendo alguns RPGs por aí. Legal, não, beleza. Agora vamos lá, agora definitivamente, como é que começou a tua relação com o RPG? Da onde veio essa relação? Como é que você conheceu? É um negócio recente? Não é, com certeza, é um negócio, né, que deve datar mais de outros tempos, e eu queria entender isso de você. Então, eu conheci RPG, eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Isso foi em Frutal ainda, eu morava lá. E foi basicamente coisa de cidade pequena, sabe? Foi um recontato com um meio primo meu. Todo mundo é primo em cidade pequena, né? É verdade. Meio primo porque, tipo assim, ele é sobrinho de uma pessoa que casou com a minha tia-avó. Então, sabe, ele não é meu primo, efetivamente. Caraca. Mas, Entendi. Enfim, mas é como se fosse. Tipo isso. E aí, a gente se encontrou numa festa, uns amigos, ele, não sei o que, eu sou sobrinho do tio Daniel. Nem sabia que era você. E aí a gente começou a conversar de videogame e tal, a gente começou a ficar amigo e a gente morava a uma esquina um do outro, assim. Também coisa de cidade pequena, Exato, né? exato. Faz parte do negócio. Numa esquina, no meio, assim, tá eu a uma esquina, tava esse meu tio-avô, eu realmente era muito próxima dele, porque ele morava perto da minha casa, e esse meu primo também morava lá perto. E a gente começou a ir na academia juntos, eu ia na academia com 14 anos. Caraca! Porque eu fui uma criança gordinha. Então, com 14 anos, minha mãe me enfornava em academias. Então, e eu era magra depois quando eu fiquei adolescente. E inclusive fiquei fortinha com 14 anos. Tem umas fotos engraçadas. Que da hora. E aí um dia, voltando da academia, ele começou a contar dos amigos dele que jogavam esse jogo. Eu tenho uma leve história engraçada dessa parte. Eu já contei essa história em milhões de lugares. Se tiver alguém que já ouviu essa história, desculpa. Eu sei que vocês já ouviram essa história várias vezes, mas enfim. Não, mas conta. Porque teve uma coisa engraçada que, né, eles jogavam D&D 3.5. E ele foi me explicar. A gente joga esse jogo, só que é tipo videogame sem videogame. Legal. Você gosta... Por exemplo, aí ele começou a tentar me dar um exemplo. Por exemplo, você gosta de Tolkien? Eu gosto, Senhor dos Anéis. Legal. Ele, se você fosse alguma coisa no universo Senhor dos Anéis, quem seria? Aí ele começou a falar, não, Aragorn é legal. Então você vai ser um rei. Eu falei, ok, você. Aí ele foi falando algumas coisas e tal. E aí ele perguntou se eu queria usar uma arma ou duas armas. Eu falei, 2 armas é mais legal, né? Do que uma só. Aí ele falou assim, não, beleza. A única coisa é que se for usar 2 armas, você vai ter que pagar um negocinho. E aí, na minha cabeça, eu fiquei assim, pagar um negocinho? Pagar um negocinho? Aí eu já fui tentando fazer... Será que é tipo poker que você tem que apostar pra jogar? E aí eu fiz as contas, eu falei, eu trabalhava de secretária na época, e eu ganhava meus míseros R$200, eu falei assim, não, beleza, dá pra pegar meu dinheirinho, dá pra jogar esse tal jogo aí, parece legal, eu pago, tudo bem. E eu realmente fui, na primeira vez que eu fui realmente fazer uma ficha, eu fui com o dinheirinho separado pra pagar esse negócio, e eu fiquei perguntando pra ele, não, mas o que tem que pagar? Não, é um negocinho, e aí foi que ele me explicou que era pegar um talento, como eles vão pagar, eu fiquei tipo... Quer dizer, você queria... vou pagar o quê? R$10? 50? Você queria combater com 2 armas pagando, é isso? F? Acho que temos o primeiro F. Deixa eu voltar aqui. Definitivamente é. Voltou? Tá me ouvindo? Não sei, eu tô te ouvindo. Você travou por alguns instantes, ou eu travei, pode ter sido exatamente isso. Pra mim, você travou e eu tava normal, mas vai saber. Pois é, aqui foi o contrário, então, enfim, coisas do Discord. Mas o que eu tava dizendo é que você queria combater com 2 armas efetivamente. Isso, exato. Eu tava com meus R$10 separados. E aí você começou a jogar RPG com essa galera. Isso, aí eu comecei a jogar com essa galera, joguei com eles por muito tempo, joguei 3.5, joguei Tormenta bastante também, joguei 3DT,
E aí eu mudei para Uberlândia quando eu terminei o colégio, né? Porque não, ainda mais na época que eu terminei, não tinha faculdade em Frutal. Então, se você queria estudar, você tinha que sair de lá. Então, fui embora. E aí foi onde as coisas foram expandindo um pouco mais. Aí, quando eu mudei, eu comecei a escrever coisas para RPG, escrever em blogs e tal. E aí foi onde o trem foi virando alguma coisa. Entendi. Não, pode crer, pode crer. Eu me perdi. Sabe por que eu me perdi no comentário? Eu me perdi no comentário porque a hora que você terminou a frase com trem, eu ia perguntar se porque trem é um negócio muito mineiro, né? Assim, as pessoas, total. a galera de Minas usa real o trem, né? Então. Trem, vai, sou, é o meu vocabulário do tempo inteiro. De vez em quando eu solto uns R bem puxado também. Que legal, não, legal, achei da hora. O trem me surpreendeu, confesso. Mas. Não, fala bastante, sim. Não, legal. E aí você, né, foi quando você mudou e aí efetivamente você começou a ter uma proximidade maior ali, você falou desenvolver, escrever coisas e tal. Você chegou a fazer faculdade? Você fez faculdade do quê? Primeiro eu fiz faculdade de arquitetura. Certo. Ok. E aí eu comecei fazendo faculdade de arquitetura. Na época que eu comecei a faculdade de arquitetura, também foi a mesma época que eu comecei a escrever em alguns blogs. Uhum. Comecei escrevendo num blog que hoje em dia já não existe mais, que é a Toca do Hut. Não sei se você vai conhecer, mas é o Pedro Lopes, que era do Cantina Cast. Não conheço, mas conheço de ouvir falar, já li alguma coisa eventualmente. E aí ele montou um site na época, eu comecei escrevendo lá, e aí depois eu comecei. E aí fui chamado para escrever no Garotas Geeks. Sim. E isso enquanto fazendo arquitetura. E aí eu comecei a narrar em streaming de RPG em 2012. 2012 ainda. Tinha quase ninguém fazendo stream de RPG na época. É. Era tipo eu, Azex, Gruntar. Exato. No caso, eu fazia no Perdidos no Play, na época. E assim, mais umas 3 cabeças, assim, só. E aí eu narrei no Perdidos no Play um tempo. Narrei umas campanhas lá. E eu fazendo a arquitetura me matando, porque a arquitetura é um curso muito, muito puxado. Mas a arquitetura me serviu para aprender um pouco para me adoecer. Em muitos sentidos, eu adquiri úlceras, eu adquiri problemas cardíacos e etc. Eu tomava remédio de pressão, eu tinha 22 na época. Sim, era super nova e já tomando medicação. E aí, né, a faculdade me adoecendo e as coisas de RPG dando certo. Eu estava escrevendo para alguns lugares, eu estava começando a publicar na Dragão Brasil. Uhum. E aí eu comecei a pensar, bom, acho que não tá compensando esta bosta. E eu ouvi de 2 médicos, tipo, pra você ter noção, eu ficava tantas noites acordada fazendo projeto e etc, que eu fiquei com síndrome do olho seco, que é basicamente o seu olho não ter hidratação mais, de tanto que você não pisca olhando pro computador. Meu Deus. Então eu tinha que passar pomada no meu olho pra ele hidratar um pouquinho. Caraca, que doideira. Aí o médico. Foi bem. Assim, eu tô bem agora, que é mais maluco. Eu não tomo mais remédio, meu estômago tá bem, o coração tá bem também. Mas foi uma meu fase olho muito tá ruim. ótimo. A faculdade estava me cobrando bastante coisa. E aí o médico falou, tipo, quando você terminar a faculdade, isso passa. Aí eu fiquei, tipo, não, por que eu ia esperar essa merda? Porque você vai trabalhar basicamente com a mesma coisa, então, e aí, né? Também. Só Deus sabe como é que vai ser. Aí eu falei, não, tá bom, chega. E aí eu larguei o curso de arquitetura. Mas uma coisa que me fez muita diferença foi ter uma noção muito forte de gestão de projetos, inclusive gerir os meus próprios projetos para poder entregar a quantidade de trabalho que eu tinha que entregar. Uhum. E ter contato com aulas de história da arte, essas coisas ainda fazem muita diferença no meu trabalho hoje em dia, na minha formação
ao longo das coisas, assim. Mas eu falei, não, vou largar, eu vou fazer cursos de produção editorial, eu vou fazer cursos desse tipo de coisa, e eu vou arriscar esse negócio, e depois eu vejo o que eu faço. Aí na época eu não sabia se eu ia mais para um lado de produção editorial, se eu ia lado de letras, se eu ia para outra coisa. Eu fiquei um tempo só estudando coisas de produção editorial, né? Então eu fiz alguns cursos da Unesp, eu fiz um curso do LabPub, voltados para isso, e pensando, tipo, não, eu vou trabalhar com coisa de livro. RPG às vezes é um pouco difícil, porque são poucas oportunidades, mas de livro eu sabia que eu ia para esse lado agora. Uhum. E aí eu fiz isso. E aí, logo que eu fui chamada para... E aí falei, não, vou tentar uma outra faculdade, né? Porque a vida e a sociedade falam que você tem que fazer uma faculdade. É verdade. Então, lá estava eu, aos 27, fazendo Enem de novo. E acabou que eu consegui passar em marketing ano passado. E tô fazendo marketing. E me diz uma coisa, deixa eu aproveitar pra te perguntar, quantos anos você falou que tá? Ou você não falou? Eu não perguntei, né? Quantos Eu anos não você falei, tá? mas eu tenho 29. Tá, você tá com 29, eu sou um pouco mais velho que você, eu tenho 34, e a minha faculdade, um pouco eu fui generoso, você percebeu, né? É que eu tô falando de mim mesmo, então eu dei uma baixada, né? Mas Não, enfim. mas eu faço 30 esse ano, né, ainda. Eita, Então... nós, isso é um perigo. Quando faz 30 é um perigo. Enfim, mas a minha formação é comunicação social, é publicidade e propaganda, eu fiz uma pós-graduação, mas assim, minha faculdade, eu comecei em 2004, terminei em 2008, então fiz a pós-graduação em 2012, faz muito tempo que eu não estudo regularmente, assim, vou na faculdade, fazer um curso e tal. E é uma coisa que eu sempre fico porque eu tenho uma vontade de fazer algumas coisas, assim, que são meio coisas de sonhos. Eu adoro história, então eu queria fazer história. Eu adoro geografia, eu queria fazer geografia. Sabe umas coisas que... aquelas bobagens que vem na sua cabeça, assim. E eu fico pensando, porra... E aí eu fico lembrando da época de faculdade, falo, puta... Lógico, agora a gente tá numa situação completamente diferente por conta da pandemia e tal, mas pensando na rotina regular da faculdade, de sair pra faculdade, estudar, lidar com as pessoas ali e tal, me parece ser uma situação muito, sei lá, virtualmente muito esquisito pra uma pessoa mais velha voltar pra faculdade. Eu queria justamente ressaltar a pergunta de, e aí, como é que tá sendo isso? Tá sendo meio doida, assim. Efetivamente, eu sou a terceira... Não, agora saiu uma galera. Talvez eu seja a segunda mais velha da sala agora. Caraca. Eu acho que só tem mais um cara que ele é policial, ele tem 40 anos, ele tá fazendo faculdade. Uhum. O outro cara, que era mais velho, ele trancou. Certo. Antes eu era a terceira, agora eu sou... Você é a segunda. Assim, é difícil, porque, né, ainda mais que eu tô trabalhando normalmente, eu fico muito assim, tipo, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu fui mexer com esse negócio de novo? Mas ao mesmo tempo, assim, tem umas coisas que... é muito diferente fazer arquitetura. Então, assim, eu tô respirando aliviada, eu tô tirando 100 em certas matérias, eu fiquei tipo, caralho, que mundo louco que você tira, tipo, 9 num negócio, que loucura. Que o professor não te xinga e nem manda você rasgar todo o seu trabalho, é outro mundo. É outra realidade, né? Então eu tô um pouco tranquilo. Mas, assim, é engraçado, eu achei engraçado um pouco o tanto que o pessoal mais novo sofre um pouco. E de, tipo, pular do terceiro colegial pra ali, as meninas não sabiam, tipo, fazer uma busca acadêmica no Google, saca? Nossa, pode tipo, crer. procurar um trabalho pra você ter uma referência. E aí os professores falaram de ter cuidado com plágio, e aí elas ficaram desesperadas, não sei mas como que a gente não vai fazer plágio? Vou ter que inventar tudo da minha cabeça. Eu falei, não, calma. É só que você tem que citar, você não pode dizer que foi você que falou ou copiar tudo. Você pode citar, não tem problema usar um trabalho de base, você só tem que colocar lá na bibliografia embaixo. Não tal. pode ser indiscriminado, então, assim, né? Faz qualquer coisa não e tal. Não é roubar o trabalho dos outros, é só isso, assim. Então, é um pouco engraçado isso. E assim, né?
meu texto já era muito bom, meus trabalhos são muito organizadinhos, eu não desespero tanto com a BNT mais. Então, assim, essas partes é de pô, mas ao mesmo tempo, assim, puta que pariu, cara, acordar, minha faculdade é 7h30 da manhã. É EAD? Nossa. Tem dia que eu assisto deitada? Sim, mas é 7h30 da manhã, cara. Mas você tem aquele compromisso às 7h30 da manhã, quer você queira ou não, né? Sim, exato. E é uma relação engraçada com os professores, porque às vezes os professores falam, teve essa campanha aqui, sei lá, da Fanta, às vezes vocês não vão lembrar, eu só fico assim... Você pensa, bom, ele não tá falando comigo, claramente. Aí eu só abro o áudio e falo assim, professor, eu tava lá. Mas tem essa parte que a experiência, um pouco mais de experiência traz também. É legal, né? De você não se desesperar tanto com as coisas, ter uma organização pessoal pra lidar com os trabalhos, com as demandas que você tem. Isso tudo com certeza facilita, né? E é o que você falou também, você tá lidando com o ambiente virtual, né? Você não tá, por conta da pandemia, lidando com a galera ali no tete a tete, né? Então, de certa eu forma... posso fingir na minha cabeça que a galera é mais velha, Sim, entendeu? você não tá olhando pra cara deles o tempo inteiro. Você tá sentado do lado de uma garota que acabou de sair do colegial ou de um menino que você olha, ele claramente, né, tem tipo 18 anos, sei lá. O Rony hoje, ele tá animadíssimo aqui, viu, Nina? Você me desculpa, mas ele já pulou 8 vezes aqui. Ele quer dar oi dele. Hoje teve bebê, teve gato. Tamo bem aqui hoje. Enfim, beleza, legal. Eu queria fazer esta introdução justamente porque, obviamente, eu já li bastante coisa que você... Eu te sigo nas redes sociais já faz bastante tempo, e eu já li bastante coisa que você fez, coisas que você publica, etc. E apesar disso, a gente nunca tinha conversado, né? Então, eu queria justamente fazer eu vou deixar o Rony aqui nesse meio tempo. Ele vai ficar aí embelezando exato, ele tá deixando a live mais bonita. E eu queria justamente pra gente fazer essa introdução, pra entender também, pra conhecer um pouco mais de você, pra saber um pouco mais do seu background, né? Mas basicamente a ideia, quando eu fiz esse convite pra você, era pra gente explorar um pouco do Tiny Dungeon, né? Desse jogo que a Retropunk trouxe aí pro Brasil. E assim, eu sou o orelha da parada. Eu não manjo nada de Tiny Dungeon. Separei algumas coisas aqui que eu quero te perguntar. E eu quero entender a tua opinião. Você é uma pessoa escolada no assunto, literalmente, seja porque tem técnica para tanto, e seja porque com certeza jogou bastante RPG. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você joga ainda hoje ou não? Temos tempo para esses jogos eventuais? Eu jogo bem menos, cara. Especialmente nos 2 últimos anos, eu não joguei quase nada. Eu joguei algumas vezes aqui em casa, com né, quem tinha na casa. E foi quase só, assim. Ainda mais, assim, agora por causa da faculdade e do trabalho, eu dei uma sumida legal de todo mundo, assim. E, né, estou vivendo essa vida louca de, tipo, eu tô fazendo faculdade, trabalhando e sendo um adulto funcional tudo ao mesmo tempo. Então tá sendo meio difícil, inclusive, jogar. Inclusive, quero ver se eu marco algumas coisas. Inclusive, o Tiny Dungeon tá sendo uma das saídas possíveis, assim. Aliás, a tradutora do Tiny Dungeon tava aí no chat, a Karen Ribeiro. Rony, mano, você tá com a cara na câmera. Aí você tá dificultando real essa parada. Pô, que da hora, que foda. Como é que é o nome dela que você falou, perdão? Karen Ribeiro, a Beata de Glória. Muito bem. Seja muito bem-vinda. Enfim. E deixa eu entender, então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui a minha cabeça, o Rony dá uma boa atrapalhada, mas vamos lá. Eu quero entender qual é a proposta do Tiny Dungeon. O que é Tiny Dungeon? Qual é o mote do jogo? Qual é a pegada? Ele com certeza não é mais um RPG de fantasia medieval padrão, D&D, né? Não é, porque não teria sentido, né, todo o trabalho para trazê-lo se ele fosse exatamente a mesma coisa. Mas fala um pouco dele pra gente começar a conceituar algumas coisas. Bom, o Tiny Dungeon, inclusive, ele não se coloca como RPG de fantasia medieval, ele se coloca como RPG de fantasia. Legal. Porque eu achei uma coisa
interessante, porque a proposta dele é ser um RPG versátil, que você pode fazer qualquer tipo, né? Que você pode fazer uma gama muito grande de histórias com ele. Ele é voltado para fantasia. E a proposta dele é ser um RPG minimalista, rápido, que você vai pegar as regras dele com muita facilidade e que ele vai ser simples com as rolagens, com as fichas e com tudo mais. Para você poder, assim, dar um pouco de velocidade e um pouco de versatilidade no seu jogo. Tanto que um dos motivos da gente ter trazido ele para cá foi para pensar dele ser um jogo de entrada. O que significa? Um jogo para você começar a jogar RPG, ou, inclusive, eu identifico ele também como um jogo. Eu acho que ele tem 2 recortes. Ele tem o recorte da galera que tá aprendendo a jogar, e ele tem o recorte da galera que quer jogar, mas não tem tempo de jogar. Você sabe que esse ponto que você toca é um negócio que ele é muito, mas muito. Hoje, gente, é sério, é o 103º programa do Nunca Fui Popular. Esse gato, ele nunca esteve assim. É a primeira vez. Mas enfim, essa fala que você traz, ela é muito real, né? As pessoas, via de regra, até acabam. Na minha cabeça, há um movimento de engrandecimento do RPG aí há algum tempo, sei lá, de alguns anos pra cá, talvez de algum, sei lá, algo em torno de 1 ano e meio. Eu tô falando qualquer coisa aqui, baseado em Instituto Minha Bunda de Pesquisa, tá? Baseado em nada. Mas eu tenho a impressão que há um crescimento ali do interesse das pessoas pelo RPG, o tema RPG, acaba, né, a gente teve o Thiago Leifert falando de RPG no Big Brother, então assim, são coisas que você vai, pô, isso aí até alguns anos atrás não era comum, RPG era um negócio super de nicho e tal, e ele vem se popularizando e as pessoas vão querendo jogar. Só que basicamente, se você for de cara com os grandes títulos do mercado, com os D&Ds da vida e tudo mais, você vai dar de cara com 1000 páginas de regra pra você ler, né? Porque beleza, você não vai ler o Player's Handbook, você vai ler o Player's Handbook, o livro dos monstros, o livro do mestre, o livro do papai papudo, você tem 80 livros pra ler, a hora que você termina de ler, meu amigo, pô, é muito difícil e não é um jogo que, se você não senta e joga com algumas pessoas que talvez já tenham familiaridade, você consegue jogar muito bem, assim, de cara, nas primeiras sentadas, assim, é um negócio que leva tempo pra você entender e amadurecer e tal. Falando do RPGzão clássico lá, né, desses títulos grandes que a gente tá acostumado. Porém, a hora que você traz essa ideia, e tem surgido alguns RPGs que trazem essa proposta, né, de ter um jogo mais Banco Imobiliário, mas o cara pega, lê 2 páginas de regra e senta e joga, né? Exato. E o Tiny Dungeon é isso aí, então. A ideia é que se encaixe nessa premissa. Sim. É um livro que você tranquilamente consegue ler, assim, numa tarde de sábado que você tirou pra fazer isso, você consegue ler o livro inteiro, saca? E, inclusive, uma coisa que a gente fez foi... Ele tem um resumo de regras. A gente colocou o resumo de regra nas orelhas. Então, se você tiver com muita pressa, você entrega a orelha do livro, tira uma foto da orelha do livro e manda pro seu colega ver, e dali meia hora vocês vão estar jogando, saca? Essa é uma preocupação de vocês por tentar buscar aí sistemas que sejam mais... Eu quero tentar usar essa palavra de inclusivo, a palavra inclusivo, como algo que justamente abre portas para pessoas que não tenham nada a ver com o mundo do RPG. É uma prioridade para Retropunk? Uma prioridade não, mas é um leque que a gente quer atingir, sabe? A gente quer ter um catálogo legal que tenha um pouco de tudo, saca? E que consiga e que você consiga conhecer mais livros, assim, porque, igual eu sempre falo, é muito comum você ficar sabendo de D&D, e aí você compra o seu livro de D&D, você gasta uma grana. Isso não é que não pode jogar D&D, tá? Gente, pelo amor de Deus, joga em D&D. Se tem um livro de D&D, joga D&D. Mas, assim... às vezes você quer jogar outras coisas, e você vai olhar outras coisas, só tem livro gigante. E você fala, não vou sair do meu livro. Vou continuar no meu livro. E a Retropunk,
antes, ela tinha muito uma pegada indie, pô, eu vou trazer uns RPGs diferentes, assim. Então, até pra atrair, por um lado, para atrair essas pessoas que estão conhecendo, que querem conhecer, que, por exemplo, vai num evento e às vezes passa no nosso stand, vai olhar, pô, RPG, que legal. Ah, tem esse livro aqui que é baratinho, que é fácil de aprender, para você poder conhecer. Você não quer gastar 200 conto num livro de rastro. Rastro não é tudo isso, tá, gente? Eu tô falando super errado agora. Mas rastro não é tudo isso. Sim. Mas você não quer gastar 200 conto num negócio que você nunca tentou e que você não sabe que você vai gostar. É difícil, é difícil. Você coloca o produto com um valor ali complicado, porque é um troço que requer um tempo, assim, falando do RPGzão, falando do D&D, usando aqui o exemplo D&D, é um troço que você vai gastar um tempo, não é só o dinheiro. O livro já é caro por si só, eu julgo, pra mim o livro, qualquer livro D&D, Wizards of the Coast, é caro. Pra mim, pra minha realidade, é caro. Paralelo a isso, você tem um investimento de tempo bem grande. Não é um livro, não é, e nem é um livro muito, assim, né, também, eu não entendo disso, mais uma vez, Instituto Diego de Pesquisa, para não falar minha bunda, mas é basicamente, assim, eu nem acho que ele é tão bem diagramado, às vezes ele é mal orientado, às vezes as referências, elas estão em locais que você tem que chacoalhar o livro para tudo que é lado para chegar Acontece. em locais, isso é ruim, sabe? Tipo, na minha cabeça. A gente tava jogando aqui no canal algum tempo atrás uma aventura dessas oficiais da Wizards em D&D, quinta edição. E, cara, era um livro de, sei lá, 300 páginas, caro, estamos falando, sei lá, de $30, que pra gente hoje dá pra comprar um Celta 0 km tranquilamente, com $30. E, cara, você tá lendo aqui, de repente tem referência a um personagem que tá na página 134. Só que não tem esse link. E aí você tem que ler, e aí no índice ele faz uma categorização e ele coloca lá NPCs importantes, tá lá dentro. Só que, porra, pra achar o cara, isso aqui é aquele cara. Nossa, assim, foi uma experiência bastante até frustrante, confesso aqui. Então, acho que essa preocupação de trazer o fast play ali, do cara pegar, sentar numa tarde, ler, conseguir explicar para as pessoas também, né? O game design facilitado, no sentido do cara sentar, joga 3D6, soma, diminui, divide por 4, pega 2 no chão e é esse aí que faz. É muito mais, né? É muito mais rápido de você entregar o que você quer. Como é que funciona? Vai, desculpa. Não, manda. Não, pode falar. Eu acho que vai ser a mesma coisa, pode falar. Eu ia perguntar como é que é mais ou menos o sistema do jogo. Era isso que eu queria entender. É um D20 System? É um D6 System? Como é que é? Então, o Tiny Dungeon, ele... o sistema, a engine que ele usa, usando palavras chiques lá de fora. Modernos, exato. Moderno, muito. Ele usa o Tiny D6, né? O Tiny D6. Então ele tem um esquema próprio que ele segue, que tem outros jogos da linha do Tiny D6 lá fora e tal. Mas ele funciona com... A rolagem básica dele é 2d6. Você joga os 2 dados, você tirou um 5 ou 6, você tem um sucesso. Acabou. Você tem 2 dados pra tirar 5 ou 6? É isso? Isso. Tá. É isso, você não soma. Tirou 5, 6, não interessa se é 1 ou 2, você tirou 1, você passou. Beleza. Acabou. Ok. E aí, se você tem uma vantagem, você rola 3 dados. E se você tem uma desvantagem, você rola só 1 dado. Beleza. Fácil. E é isso, assim, o básico do básico dele é isso. Para fazer o seu personagem, você escolhe uma herança, que seria basicamente os povos ou as raças dali, e elas vão ter umas características. Você escolhe os traços do seu personagem, escolhe os seus equipamentos, que são muito simples, equipamentos corpo a corpo leve, corpo a corpo, não lembro se é normal ou pesado agora, devo estar falando besteira, e a distância, e acabou. E aí, tipo, você escolheu a categoria de equipamento, você não precisa necessariamente pegar esse ou aquele outro equipamento. Você pode falar, meu equipamento é a distância e é um arco. Ok.
Meu equipamento é à distância, é uma lança. Ok também. Não vai fazer diferença prática. E todos os ataques, eles infligem 1 de dano. Também não... A não ser que tenha alguma coisa específica. Nesse sentido, ele é meio Magic, assim. É tipo... Sim. A não ser que alguma coisa diga alguma coisa diferente... A não ser que ele a sempre vai ter carta isso. contradiz a regra, você usa a regra. É tipo isso. A não ser que você tenha, por exemplo, um traço que fala que você sempre vai dar 2 de dano. A não ser que você tenha isso, vai ser sempre 1. Então, ele tenta facilitar um pouco fazendo isso. Ó, essas coisas são sempre assim. E por aí vai. No básico do básico, ele é isso. E aí ele tem muitas... ele tem muitas regras opcionais. Ele tem regras opcionais para colocar mais magias, ele tem regras opcionais para você ter escolas de magia, mas são opcionais. Se você quer um pouquinho mais de granularidade, né, um pouquinho, tipo uns sucrilhos assim no seu RPG, Se você quer mascar e sentir a crocância, por Isso, exemplo... exatamente. Aí você pega essas regras opcionais para elas ficarem com a camada a mais. Eu quero fazer uma aventura de sobrevivência com meu Tiny Dungeon. Ok, você tem uma mecânica opcional que você vai contar os equipamentos tintim por tintim, ou que os equipamentos vão se deteriorar com o uso. Aí você consegue fazer isso também. Então eu consigo pegar meu Tiny Dungeon, ele é fantasia, eu vou fazer meu Goblin, e ele vai estar num negócio survival, onde tem poucos recursos naquele lugar onde ele tá, e ele vai ter que sobreviver com a arma dele estragando. Eu consigo fazer isso com Tiny Dungeon, mesmo ele sendo um livro super pequenininho. Obviamente ele vai se focar um pouco mais na narrativa e um pouco mais no que tá acontecendo, e não como tá acontecendo. Mas ele é esse tipo de jogo, ele te funciona. Claro. Ele tem uma proposta, pelo que você tá me dizendo aqui, pelo que você tá colocando, ele tem uma proposta bastante clara, né? Ele não visa ser o jogo da customização de todas as regras e todas as premissas e você pode fazer qualquer coisa e XYZ. Não. Mas ele funciona, né? A mecânica funciona e você, como bem descreveu aí, você consegue adicionar um pouco de granularidade ou de crocância ou de alguma coisa que dê esse flavor aí um pouco diferenciado, né, para você criar uma customização. Mas o foco me parece ser mais na narrativa, na história e em como as coisas rolam. Existe um cenário oficial? Como é que é esse lance de cenário? Ou não é muito especificado? Como é que rola isso? Então, ele tem algumas ideias, porque o que acontece? Quando você tem as heranças, os povos, ele tem alguns povos muito específicos, que inclusive eles parecem fazer um conjunto ali. Então ele fala, os Salimar, que são umas criaturinhas anfíbias, aliás, as artes do Tiny Dungeon são muito bonitas, é muito bacana, assim, nos textos, para quem não viu depois no site da Retropunk, no blog, tem alguns textos que tem as imagens, enfim, a internet tá aí pra vocês olharem. Inclusive acabei de mandar um comandinho aqui no chat, tem um link do Tiny Dungeon, inclusive, na loja da Retropunk. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. E é isso, desculpa, continua. Eu esqueci o que eu tava falando. É porque eu te interrompi, por isso que você esqueceu. Mas você tava falando, a gente tava falando sobre o cenário, sobre a ideia de cenário. Os povos, lembrei. Então tem lá os Salimar, aí fala, eles são pessoas mais ligadas com a cultura. Eles são pessoas, não, eles são povos mais ligados com a cultura, eles são muito bons em comércio. Então ele tem pequenas coisinhas de interação entre esses povos definida ali, que você pode usar, você pode aumentar, e ele não tem um cenário. Mas ele tem algumas aventuras prontas dentro do livro. Um cenário barra aventura pronto. Ele tem umas propostas que funcionam como aventuras prontas, porque ele te fala, você vai usar essa e essa regra opcional, e você vai usar esses e esses personagens com esse e esse recorte aqui. Então ele tem essas pequenas propostas, mas para além disso, você pode inclusive não, eles são legais, compensa olhar.
Eles te ajudam, inclusive, a entender algumas estruturas de como jogar aquele jogo e de quais possibilidades ele tem. Então, tem uma aventura que é focada numa masmorra de monstros, assim. Você é um monstro, você tá lá na sua casa, vivendo normal, que inclusive é a minha preferida do livro básico, assim. Você tá vivendo sua vida e de repente chega os aventureiros doidos, começam a matar suas crianças, sua família, Que levar fantástico. suas coisas, e aí você tem que lidar com isso. Meu Deus, eles estão invadindo a minha casa. Que fantástico isso. Que é o que seria o oposto, né? Que a gente é sempre os aventureiros, que entra lá e mata os goblin, orc e tudo, e os caras tá lá de boa, fazendo nada. Exatamente. Às vezes eles estão lá só vivendo e tentando sobreviver. E aí ele tem isso, assim, que inclusive eu acho, tipo, é muito bacana porque é o tipo de referência de coisa que a gente sempre faz piada no meio, assim, tipo, não, imagina da perspectiva do monstro, você que tá lá indo lá matar ele e tal. Então, foi legal ver isso feito dentro de um livro assim. E aí ele também tem uma outra proposta que você tá numa terra num misto de Terra do Nunca com o mundo de Oz, com Alice no País das Maravilhas, que os 3 mundos colidiram. E você tá naquele mundo, você é uma criatura diferente naquele mundo. E dá pra fazer, porque, né, Alice no País das Maravilhas tinha as flores que falavam, no Tiny Dungeon tem uma raça de entes. Você tem bastante elementos fantásticos, né, nesses mundos. Sim. E aí você consegue fazer alguma coisa ali. E tem, por exemplo, uma masmorra de cristal, com criaturas de cristal, coisas mais comuns assim. Inclusive, uma coisa que vale a pena falar, no livro americano do Tiny Dungeon, ele tem 19 desses cenários. No nosso, o que a gente fez? Para o livro ficar um pouco mais enxuto e um pouco mais barato, a gente colocou os 5 melhores que a gente escolheu, colocou algumas coisas a mais, tem um conteúdo a mais, que inclusive tem um texto meu dentro do Tiny Dungeon, que é explicando como fazer aventuras. Então eu peguei todas as aventuras que eles escreveram, destrinchei e falei, ó, para fazer aventura em Tiny Dungeon você vai fazer isso, você vai ter aqui um motivador, você vai ter um acontecimento, você vai ter isso aqui. Agora não lembro o que eu escrevi não, mas eu sei que eu escrevi e ficou legal. Então a gente colocou umas coisinhas a mais, umas coisinhas a menos e ficaram 5 desses mini cenários, que não é nem aventura, eles falam mini cenários no livro. O foco, pelo que você está descrevendo desse conteúdo do livro, é bem interessante, né? Você tem ali um conjunto de regras enxutas, você tem uma premissa que eu vi em algum lugar, fantasia minimalista, eu vi isso em algum lugar, essa chamada, esse header. E eu achei legal, eu falei, pô, isso é legal, né? Porque sempre me vem aquele sentimento de poucas regras, foco na narrativa, né? Foi a forma que eu enxerguei. Ainda assim, pela tua descrição, você fala bastante de dungeons, né? Das dungeons, dos cenários, né? Esses cenários me parecem dungeons, eu não sei se eles são exatamente, é isso que eu queria entender. A ideia é não explorar... são necessariamente... Então, ele é um RPG onde explorar, até pela capa e pelas coisas assim, a ideia de explorar ela fica muito ali. E eu acho que ele funciona muito como um grupo que está indo explorar pequenas masmorras, mas ele não realmente te direciona para fazer isso, ele não te fala para fazer isso. Tá. Ele tem cenários que são exploração de masmorra. Então, por exemplo, das criaturas que estão sendo atacadas era uma masmorra, tem masmorra de cristal também, mas tem o Alice, que não é uma masmorra. Então ele nesses mini cenários ele traz de tudo um pouco. Ele ficou bastante, creio eu que ele ficou bastante livre para poder mostrar um pouco de versatilidade. Ele não é, vamos dizer assim, só feito pensando em explorar masmorra. Tanto que, por exemplo, ele não tem um foco em armadilha. Armadilha não é um lance que ele necessariamente se preocupa. Entendi. Você pode fazer suas coisas, inventar o que você quiser, mas ele não é focado nisso.
Se você olha, aliás, ele tem uma coisa que o jogo tem, além dos mini-cenários, que tem bastante, boa parte do jogo são inimigos prontos. E ele tem, assim, de tudo um pouco. Ele tem dinossauro, ele tem muito dinossauro. Eu acho que o autor tem alguma coisa com Tem uma dinossauro. fixação com o dinossauro. Eu não sei o que é. Tem vários. Então, dá pra você fazer um negócio. Eu vi o Dungeon Master Guide ali no chat e agora eu tô só pensando em coisa de Magic. Dá pra você fazer tipo Ixalan, saca? Que você tem Aham, dinossauro aham. e soldado, O Inácio etc. acabou de falar isso. Então dá pra você fazer uma coisa assim com ele, tem um monte de dinossauro lá pronto. Aí tem aranha, tem orc, tem dragão, tem. Deixa eu tentar lembrar outras coisas que tem. Tem zumbi, tem. Saca? Tem de tudo, de um tudo, de um tudo, de um. Ah, tem elite, tem Aham. cultista. Você consegue fazer de tudo um pouco com ele. Então, apesar do nome, inclusive o pessoal tava falando mais cedo que Tiny Dungeon, a gente tava numa live da Retropunk discutindo sobre nomes em inglês, né? Porque o Tiny Dungeon ficou em inglês, City of Mystic vai sair, vai ficar em inglês também. Uhum. E a gente tava falando disso, né? De tradução de nome, a gente começou a pensar, pô, mas Tiny Dungeon ia ser o quê? Aí a gente falou que ia ser masmorrinha. Eu vi alguém mandando no chat, achei É. muito bom, por sinal, masmorrinha. Pois é, eu falei que eu vou fazer pelo menos uma capa fictícia do Tiny Dungeon escrito masmorrinha. Pelo menos isso eu vou fazer. É o mínimo que eu espero de você. É genial, assim. Obviamente, se a gente tivesse colocado masmorrinha, todo mundo ia reclamar, porque ia ficar parecendo um livro de criança, e não Claro. necessariamente é um jogo para criança. Mas é genial, super chamo carinhosamente de masmorrinha. Mas ele não tem necessariamente um foco assim, eu vou ser um RPG de exploração de masmorra. Não, ele é versátil e ele consegue fazer o que você tiver a fim de fazer, assim. Uhum. Você falou aí de tem bastante coisas já pré-prontas, né? Então você tem um esqueleto bastante sortido e uma sorte também bem grande de ferramentas para entregar ali um jogo, uma experiência de RPG interessante, né? Que é o que você falou. Você tem, voltando lá, regras enxutas, você tem experiências dentro de mini cenários, você tem uma variedade de inimigos e de formas de enfrentar esses inimigos e tal. Como é que funciona a progressão? Ele é um jogo para progressão ou ele não é um jogo pensado nisso? Ele é um jogo que visa. Eu tô pensando aqui agora, me veio à mente um cara, gente boníssimo que teve aqui, você deve conhecer ele, o Ramon Mineiro. Uhum. A gente trocou uma ideia, Escrevi pro RPG dele também, aliás. o Através das Trevas. É esse? Pois é. Eu fiz essa conexão aqui agora, e quando ele teve aqui, eu perguntei isso pra ele, ele falou, cara, ele não é um RPG muito pensado pra você ganhar levels e subir. Você joga uma experiência ali, você passa por aquilo e meio que acabou. Não é um negócio de campanhas duradouras do level 1 ao level 20. Não é isso. O foco da experiência não é essa. E eu falei, pô, legal, interessante, diferente. É uma coisa, né, que vem pra um outro caminho, mas que pode ser tão ou muito mais legal do que essas outras experiências tão contínuas que a gente pensa. O Tiny Dungeon se encaixa mais ou menos nisso ou não? Ele é um negócio de progressão mesmo? Então, ele tem uma certa progressão, ele definitivamente não é focado nisso. Você pode pegar mais traços, você claramente evolui melhor o seu personagem. E eu creio que ele, assim, ele dá para fazer campanhas longas. Ele não vai ser uma campanha numa progressão recompensadora, tipo, recompensadora no sentido de, tipo assim, pô, lá na frente você vai estar desafiando Deus. Você pode, mas também às vezes a graça talvez vai perder um pouco. Ou não, porque ele é minimalista o suficiente para que, tipo assim, se você estiver se divertindo com a história que você tá criando, você só continua aquilo ali, saca? Uhum. Seus pontos de vida são baixos. Você pode morrer com uma certa frequência. Mas assim, se você quiser também, como não tá definido quais são os pergaminhos, você pode dizer que ressurreição é uma coisa fácil na sua coisa, é só comprar um pergaminho de ressurreição e tá tudo feito, resolvido.
saca? Aham. Mas ele vai depender mais da história do que da sua progressão de armas e capacidades pra você continuar a história, entendeu? Uhum. Não sei se isso explica muito bem, mas Não, explica. sim, sim. Acho que dá pra entender ali que não é necessariamente focado nisso, mas você sabe que, assim, também impressões, né? É, é, falando, vai, de Pathfinder, por exemplo, para não falar D&D de novo, vamos falar de Pathfinder. A hora que você começa a chegar em níveis muito, muito elevados, a coisa, eu não sei, pode ser só uma impressão minha, mas ela fica um pouco meio sem sal. Ao passo que ela fica legal, porque os personagens são muito poderosos, as intrigas são muito mais políticas do que necessariamente braçais, as coisas acontecem de maneira muito mais estratosféricas, mas eu não sei, eu acho que o tempero desse tipo de coisa acaba meio que. Sei lá, a gente passou por uma situação aí numa das mesas que a gente joga que um personagem perdeu o olho. Aí, eles são D&D e eles são level super alto, level 14. Aí o clérigo dormiu e falou assim: beleza, vou mudar minha magia pra Regenerate e amanhã ele tem olho. É tipo, beleza, mas e a graça? E o drama do cara ter perdido o olho? Acabou, sabe? Durou 15 minutos. Então, tipo, às vezes essas coisas não são necessariamente super legais, né? Elas parecem super legais, mas elas acabam não sendo. Assim, você talvez você se divirta mais se você deixar aquela história aí e partir para a próxima, né? Assim, são Sim. coisas que a gente sempre pode questionar. Será que você está se divertindo com essa campanha super longa? Será que às vezes outra coisa também não seria legal? Verdade. Inclusive, até para falar bem direitinho assim, o Tiny Dungeon, o que você faz, você ganha um novo traço a cada 3 sessões. Ele chama isso de avanço minimalista. Ah, Mas legal. você não pode ter mais de 7 traços. E aí o que ele faz, ele fala, ó, se você passar desse 7º nível, porque ele até nem chama de nível como uma coisa importante, você Aham. pode trocar um traço. Eu particularmente gosto disso. O Kairi Densetsu, que é o RPG que eu escrevi com o Thiago Rosa, ele tem isso. Você pode avançar o seu personagem para um nível maior de poder, mas você também pode trocar o poder do seu personagem. Você pode trocar uma técnica, você pode trocar o trunfo, que no caso é como se fosse ali o talento do personagem. Talvez o Thiago vai me bater se eu chamar os trunfos de talentos, mas enfim, fica didático aí. Sim. E você pode trocar. E isso parece estranho a princípio, talvez para quem não tá tanto acostumado, mas o lance de poder trocar é que o seu personagem vai mudar. Um dia eu soube de arquitetura e desenhava prédios e casas. Hoje eu já não saberia desenhar prédios e casas muito bem, não. Mais ou menos. Sim, faz todo Mas. sentido. E hoje em dia, por exemplo, eu sei fazer análise de público-alvo, que é a coisa de marketing. É o meu novo traço, é fazer análises de público-alvo. Então eu mudei ao longo do tempo. Meu personagem pode mudar, ver que aquele poder não funcionava para ele ou não interessa mais ele e procurar um outro. Eu gosto disso, eu acho uma coisa interessante de explorar. É porque não é necessariamente uma evolução vertical, né? Uma evolução, tipo assim, você só soma e empilha coisas. Em suma, meio que você vai refinando aquilo, a sua expertise, e talvez vai trocando, substituindo coisas que talvez não façam mais sentido inicialmente para você, acabam fazendo outro sentido depois que você adquire esse novo traço, essa nova interpretação, né? Então é legal. Uma coisa que você falou, porque isso eu tinha visto, é que o lance aliás, eu sinto meio que uma tendência de não usar o lance de raças, porque parece que, pelo que eu entendo, é uma forma meio, talvez, pejorativa. Eu não sei exatamente se é isso, mas há uma tendência de substituir isso nos jogos, né? Então, sei lá, antes você tinha muito raça, classe, essas coisas, e isso meio que foi se trocando por culturas, heranças. Como é que é o do Pedroca? Legados, eu não me lembro, alguma coisa assim. E o Tiny Dungeon vem pra esse lado, mas ele fica.
Porque tem uns que eles trocam, tem alguns modelos que basicamente eles trocam, eles substituem a palavra raça, mas basicamente se você lê, ele tá fazendo discriminações de raça. No caso do Tiny Dungeon, é assim, não é assim? Como é que funciona no caso dos traços, das heranças, essas coisas? Então, isso é até uma discussão meio difícil e que talvez eu não saiba, tipo assim, talvez pontuar as coisas certas, mas eu vou tentar, pelo menos, Certo. explicar do meu ponto de vista. Justo. A grande questão é que, assim, se a gente está imaginando um novo mundo, esse mundo ele vai ter a sua própria história, ele vai ter diferenças culturais. As diferenças. A questão de raça é muito a coisa de, tipo assim, você colocar aquela pessoa ou aquele povo como se fosse um negócio completamente diferente de você. Uhum. E não é bem assim, mas obviamente diferenças culturais, problemas sociais, etc, eles ainda existem. E se a gente, enquanto humano, está criando histórias, a gente vai criar histórias onde as coisas vão ser semelhantes ao que a gente vê, né? Então, assim, eu não gosto muito daquela coisa que sempre fica, tipo, fulano não gosta de fulano, que não gosta de fulano, que não gosta de fulano, que não gosta de fulano. Eu acho isso meio cansativo. Tudo você tem que achar alguém que não gosta de alguém. Né, não é que isso não é real. Na vida real, você vai ter países, às vezes, vizinhos um do outro, que eles não têm uma boa relação diplomática, Sim. que eles têm os seus preconceitos, que eles têm, enfim, uma infinidade de coisas. E aí, imaginando ficção, obviamente, a gente vai para esse lado. E não é irreal. Você pode imaginar assim, você pode tentar imaginar diferente, e você pode imaginar um mundo partindo de um princípio completamente diferente. Mas você também pode. Minha senhora, por favor? Sensacional! Ei, tá doida. Maravilhoso. A cachorra tava cavando a cama aqui. Como ela chama? Torradinha. Torradinha! Ela até deu uma olhada aqui rapidamente. Torradinha? Torradinha. Oi? Que bonitinha! Você tá querendo chamar a atenção. Aí. Deixa eu ver o que eu tô falando. Ah, tá. E aí o grande lance é tentar colocar que esses povos, essas culturas, são povos e culturas. São pessoas que às vezes vão ter problemas com umas com as outras, e às vezes não. Às vezes elas vão só existir, sabe? É justo. Então tem isso no Tiny Dungeon. Tem os goblins e fala que os goblins são vistos. A cachorra começou de novo. Deixa eu danar com ela aqui, peraí. Olha lá, ela baixou. Eu aguento? Eu aguento um negócio desse? Então, os goblins falam que eles são tanto mais infantis e que eles são vistos como estranhos pelos outros povos e tal, mas eles sabem que isso é só um jeito deles verem eles mesmos. Tá? Inclusive tem um cenário também falando dos goblins e de como é a vida deles e de como é a perspectiva deles. Legal. Então ele tem essas coisas. Você não precisa não ter essas coisas. É só uma. E não necessariamente também que raça fica sendo uma palavra pejorativa. Ela é uma palavra que às vezes ela é necessária para você falar de certas coisas. E aí eu não sei explicar mais o que é isso, eu vou parar por aqui. Mas a grande questão é que você pode ter jeitos diferentes de falar disso e ainda ser parte disso. Ó, a gente ainda vai falar aqui de uma questão de discriminação. A gente vai falar aqui de uma sociedade que às vezes oprime estruturalmente esses goblins aqui. Esses goblins não conseguir emprego. E isso é uma coisa estrutural daquela sociedade. Então você tem ainda como fazer essas coisas, né? Então é um jeito de tomar cuidado com as coisas que a gente tá falando, assim, até porque
as características de várias criaturas da fantasia, elas eram às vezes feitas baseadas nas imagens que os criadores tinham de outros povos e Sim, com certeza. saca, e só pintou de verde. Então, todas essas coisas são muito complicadas e muito delicadas. Então, é uma tentativa de, poxa, será que a gente consegue pensar diferente e não ir para esse lado? Não sei se a gente consegue ou não consegue, mas Mas a partir do momento que há um raciocínio nesse sentido, que há uma conscientização, que há uma olhar para isso, como você falou, muitas vezes as figuras que a gente entende por figura, aquilo é um orc, aquilo é um elfo, aquilo, muitas vezes lá atrás foram baseadas em estereótipos ou em observações daquele autor e transformadas em uma. Então, ele é baseado nisso, e ele é mau, e ele é isso, e ele é aquilo, e imputado naquela figura uma série de valores que não tem absolutamente nada a ver com a realidade da figura original que ela foi baseada. Então, acho que propor essa discussão e propor esse raciocínio dentro, eu acho que é uma tendência, eu acho que tá perfeitamente correto, eu acho que tem que ser feito mesmo. A gente tá passando por um momento, né, não no RPG, mas na sociedade, um momento de olhar, de entender, olhar para lugares que talvez a gente não tava olhando antes, que durante muito tempo foram lugares que todo mundo meio que fez uma vista grossa pra tipo, eu tô generalizando, mas obviamente sempre tiveram pessoas que se preocupavam com isso. Mas de uma maneira genérica, de uma maneira geral, as pessoas meio que fingiam que não estavam vendo determinadas formas de tratamento, determinadas opressões ou coisas estruturais. E era mais barato e mais fácil fingir que estava tudo bem. E é muito importante o momento que a gente tá de que não, peraí, não tá tudo bem, vamos rever isso aí, vamos mudar, vamos evoluir. O objetivo, na minha cabeça, de uma sociedade é dar passos contínuos para evoluir dentro da própria sociedade, né? Eu acho que é isso, né? A gente está nesse momento de reflexões, assim, né, e de momentos também de, tipo assim, a coisa tá de um jeito que não tá, que não tem como tá mais escancarado. A gente teve casos graves, né? Né, no Brasil a gente sempre soube de violência policial, que Sim. ela olha para a cor das pessoas e ela define muitas coisas sobre isso, e tipo, isso é uma realidade da sociedade que a gente vive. Uhum. E as pessoas estão gritando muito isso há muito tempo, e eu acho que tá tendo um avanço dessas coisas, tá tendo um avanço dessa discussão, tá tendo um avanço da atenção, inclusive das coisas que a gente não vê que a gente faz. Verdade. Inclusive, muitas vezes na criação desses autores, que não é uma questão de alegoria, né, de dizer eu estou criando aqui esse povo para representar para representar os povos africanos. Uhum. Eu estou colocando. Não, às vezes é uma decodificação, você coloca sem perceber. Sim. Eu vou colocar aqui, pô, eu vou fazer, você pensa assim, nossa, vou fazer, na boa vontade da coisa, quero fazer uma galera inspirada em alguns países árabes, vai ser legal, tem umas imagens legais, pô, vai ser legal. E aí você vai fazer essa galera e você coloca coisas como, eles são exóticos, eles têm o sangue quente, eles são exóticos, eles são pessoas que falam alto, e você não faz isso de má vontade. Você faz isso na sua tentativa de, pô, vai ser legal trazer essa galera diferente aqui, que normalmente eu não vejo. Mas aí você faz coisas por causa da sua visão rasa, sem querer. E Sim. por causa da visão que a mídia tem feito para você ao longo de anos e anos e anos e anos. Sim. Então essas coisas acontecem. E essas coisas acontecem comigo, essas coisas acontecem com qualquer pessoa. Porque a gente tá imerso nas coisas que a gente tá, no mundo que a gente tá, e isso acontece. Então a gente a gente vai conversando e aprendendo, e indo para frente, tentando ir para frente, apesar de tudo, e tentando não morrer enquanto o governo tenta matar a gente. Mas... Exatamente. Não, mas eu acho que você foi precisa aí na colocação, eu acho que é isso.
Acho que, com certeza, tem uma galera que não quer aprender, uma galera que talvez, num primeiro momento, tenha uma repulsa. Não, isso sempre foi assim, isso tem que ser assim. Mas o que você falou, eu acho que é perfeito. A gente, sei lá, a gente é uma colagem de coisas que a gente está imerso, né? Então, a minha visão, ela é completamente enviesada por tudo que eu vivi, pelo conhecimento de mundo que eu tenho, pelas coisas que me foram apresentadas. E isso faz com que eu enxergue e acabe, talvez até relativizando e achando que tá tudo bem em uma série de coisas que muitas vezes não tá. Então, como você bem disse, não é maldade, não é que eu faço isso porque eu quero que aquele cara morra, que aquela pessoa não tem espaço, ou que aquele grupo não isso ou não aquilo, mas é só porque é o jeito que eu enxergo isso, e eu acho que o passo mais importante é a gente se dar a oportunidade de olhar, escutar, refletir e aí tentar partir para uma atitude um pouco diferente, né? Então acho que esse é o mote. E E honestamente, entender que não é pessoal também, sabe? exato, concordo. Não é, é muito de estrutura mesmo, é muito de como a sociedade funciona, como que, sei lá, contratações de trabalho são feitas, como que a polícia age, como que a polícia é instruída a agir. Sim, São, sim. são várias coisas Da onde que não veio. dependem só de mim dentro da minha casa, dentro da minha cabeça. Claro, claro, exatamente. Você está falando aí de instituições que têm muito tempo, que tem um treinamento que veio de muito tempo. Ah, mas é arcaico, é. E é por isso que tem que ser mudado, mas, independente disso, você não pode ignorar que o treinamento já foi passado, a cadeia de comando já desceu. Então, assim, seja, de cima para baixo, aquilo, o cara que tá na rua hoje, ele foi treinado há 10 anos atrás por uma equipe que tem 50 anos e que treinou há 40. Então, puta, é um processo de contrário à evolução muito grande, né? Demora para as coisas chegarem na ponta do outro lado, né? Então faz todo sentido o que você está dizendo. Agora, o fato de haver essa preocupação das pessoas que estão escrevendo e mais das pessoas que também estão localizando, esse é o termo, né, que se usa para quando a gente traz uma obra, um jogo, por exemplo, para nossa cultura, para nossa realidade. É legal ver essa preocupação, tanto como eu disse, das pessoas que escrevem, das pessoas que revisam, das pessoas que fazem o processo de editoração e de todo mundo envolvido e de todo mundo envolvido que está no processo de localização também, né? Porque isso precisa ser uma corrente que sai lá do autor, mas que chega aqui na ponta. Na hora que eu, cliente final, compro esse produto, eu preciso também ter interpretação e entender a mesma linguagem daquilo que está sendo passado, né? Essa é com certeza uma preocupação de vocês na hora de trazer esse tipo de produto. Não esse, né? Qualquer tipo de produto, imagino. Sim, sim. E até a gente teve algumas coisas com o Tiny Dungeon, porque que inclusive algumas pessoas reclamaram, porque o Tiny Dungeon, além dessa parte de herança, essa parte ninguém falou nada, acho que todo mundo tá entendendo essa parte, não é uma coisa tão difícil e espinhosa assim. Uhum. Mas tem uma parte, tem um, se não me engano, é no dos Goblins, inclusive. Tem uma sociedade de Goblins que eles não têm gênero. Eles não têm ideia binária de gênero. Então o texto veio do original usando pronomes neutros. Uhum. Ele veio lá de fora. E a gente teve que pensar como fazer isso, né? A gente teve que conversar isso entre quem estava traduzindo, entre quem estava revisando, e a gente teve que conversar sobre isso. E, obviamente, a gente não vai pegar o texto e fingir que isso não aconteceu e de deixar para lá. Claro. Honestamente, seria muito mais errado a gente fazer isso. Então, a gente conversou e tomou decisões editoriais, né? Então, nessa parte, a gente colocou os pronomes neutros ou os neopronomes no jogo, né? Então, nessa parte do jogo tem elo, delo, etc. Uhum. Que para quem não faz a mínima ideia, são os correspondentes para
X e arroba quando você quer neutralizar as pessoas, porque X e arroba não tem como ler em voz alta. Então, o que está sendo discutido muito mais é trocar por U ou por E. Uhum. E, inclusive, teve alguns comentários, tipo, o RPG é muito legal, pena que ele tem... vocês colocaram um viés político nele, isso é muito ruim. Entendi. A gente só riu um pouco, né? Isso não é viés político. Sim. Primeiro, é do livro. E segundo, é uma coisa que a gente vai ter que lidar. E não só uma coisa que a gente tem que lidar, assim. É uma visão da editora incluir as pessoas e deixar que elas contem as histórias que elas quiserem contar no jogo delas, Claro. sabe? Sim. Isso está exprimido nesse jogo, isso está expresso também no Savage Worlds, isso também veio do Savage Worlds lá fora. Obviamente, a gente fez um texto nosso para explicar essas mudanças, explicar o que foi decidido, mas essas coisas vieram também de lá fora. Isso tá... O Oliver Balbi fez, quando foi o Spiel ano passado, que é um evento de RPG que a Retropunk participou, Uhum. a gente fez uma mesa falando de todas as etapas de trabalho de RPGs. Então tinha uma pessoa para falar de diagramação, uma pessoa para falar de tradução, uma pessoa para falar de revisão. E Oliver, inclusive, falou: olha, vão vir para nós traduções usando pronome neutro em inglês. A gente vai ter que lidar com elas. A gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer. Então, assim, as mudanças da língua, elas são a realidade. Pessoas não binárias, de gênero neutro, etc., pessoas trans e afins, elas existem e existiram. A gente está readequando o modo que a gente fala para atender todas as pessoas. Então, não é uma coisa completamente absurda. E não é uma coisa que a gente inventou, não é uma coisa que a gente está querendo empurrar. Claro. É uma coisa que a gente está traduzindo o que foi feito lá fora. A gente podia matar isso? Podia. Às vezes outra editora teria feito. A gente não quis optar, porque a gente quer que as pessoas se sintam bem jogando os nossos jogos. Eu acho que vocês foram muito felizes em fazer isso e esse é um motivo para se ter, assim, bastante orgulho da participação da Retropunk nesse tipo de coisa, e eu não tô falando aqui por falar, porque não teria necessidade nenhuma disso, mas eu acho que o RPG para mim, ele sempre se demonstrou como um lugar onde as pessoas podiam ter segurança para ser o que elas talvez não pudessem ser naquele momento na vida real. Eu já tive diversos amigos, pessoas próximas, e quando eu tô falando isso, eu não tô falando sobre identidade de gênero, eu não tô falando sobre sexualidade, eu não tô falando sobre nada disso. Tô falando, às vezes, o cara, ele adoraria ser um ator, e ele não foi ator. Ele não estudou teatro, não estudou artes dramáticas, não fez nada disso. Mas a gente se reunia pra jogar RPG no final de semana, e o cara tava animadaço interpretando o personagem dele, que era um elfo da floresta, tanto faz, sabe? Tipo... E ele tava animadaço fazendo isso. Então aquilo sempre foi um local onde, talvez se ele fizesse isso, talvez se ele fosse fazer uma interpretação na casa dele, pra mulher dele, pros filhos dele, tipo, como se ele fosse fazer uma mini peça de teatro, talvez ele não tava tão confortável pra fazer isso quanto ele tivesse no grupo de RPG ali. Então eu sempre enxerguei o grupo de RPG, as pessoas envolvidas, muitas das pessoas envolvidas, que eu tive a felicidade de ter próximo de mim nesse tanto tempo aí jogando e coisas do tipo, de sempre ter pessoas cara, que estavam dispostas a, tipo, cara, você quer interpretar uma garota? Então tudo bem, interpreta uma garota aí, você vai estar, é uma coisa que você tá afim de fazer? Então, faz. Tipo, o julgamento ali era sempre menor do que se ele fizesse isso abertamente, era uma coisa sempre que a galera, tipo, a pessoa ficava desconfortável em talvez ser julgada por querer interpretar uma garota, por querer fazer, sei lá, tomar uma atitude qualquer ali dentro do jogo. Então o jogo sempre me vem como um lugar de segurança. E quando vocês fazem isso, vocês estão abraçando, quando vocês estão usando os pronomes neutros, né? Usando essa forma de englobar todo mundo no mesmo universo, no universo do RPG, trazendo isso para um jogo
ali, particularmente, não só para um, mas como você falou, a gente trouxe pro Savage, trouxe pro Tiny Dungeon, trouxe para outros jogos, e com certeza vão trazer ainda para mais outros que certamente vão aparecer por aí, porque é uma realidade, mundo afora, não é um negócio que vocês estão inventando. Isso é muito legal, é muito positivo, é muito vanguardista, é muito legal. Estamos aqui, ó, estamos fazendo parte do movimento de tentar trazer todo mundo pro... Cara, nós estamos aqui para jogar RPG. Tipo, sabe? É isso. Eu, você, ele, dele, não importa. A gente tá aqui pelo RPG. Então, beleza, é isso. Sabe? Tipo, acho extremamente louvável. Talvez até bater de frente com alguma pessoa mais radical ou menos informada, ou mais, sei lá, que não esteja tão bem situada nessa alteração. As coisas são vívidas, as coisas são mutáveis e a sociedade vai mudando, evoluindo e cara, a gente tem que ir para esse sentido. É minha opinião, logicamente, minha opinião, né? Cada um pode discordar como quiser, mas eu acho que vocês estão, assim, foram bem felizes em fazer isso. Nossa, A gente tem ficou tenso, né? De repente. um papo super sério. Mas assim, é muito difícil na sociedade que a gente vive ser de uma minoria e, obviamente, Sim. não é isso que vai resolver Claro, lógico. quase nada, mas a gente... É isso, assim, a gente tem que fazer o que a gente pode e mudar nas coisas que a gente pode, porque a gente acredita nisso. Não, com certeza. Alguém tem que dar algum passo, por menor que ele seja, e por menos que ele não resolva absolutamente nada. Porque fazer nada, esse sim não resolve absolutamente nada, né? Esse não te tira do lugar de forma nenhuma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que funciona o processo para vocês trazerem um jogo, para vocês trazerem um sistema? Como que funciona? De onde veio a ideia de trazer o Tiny Dungeon, por exemplo, já que a gente tá aqui abordando o Tiny Dungeon? Então, é um misto de olhar oportunidades, né? Ver o que as pessoas estão se interessando, estão jogando lá fora. O que as pessoas estão se interessando aqui, que a gente ainda não trouxe. E também um pouco do que dá na telha do Guilherme. Essa é ótima. Quando fica um pedacinho de informação de quando eu entrei na editora, eu perguntei se tinha alguma linha editorial, assim, que a gente seguia e tal, e o Guilherme brincou e falou, a linha editorial é o que dá na minha telha. É o que eu resolver, eu vou trazer. E o Retropunk é um que foi assim, ele viu o jogo, né, a gente tá sempre olhando, o Guilherme tá sempre olhando os jogos que são lançados, ele acompanha financiamento coletivo, ele acompanha o que tá saindo no drive-thru e tal. A galera indie ele acompanha também. Então, assim, ele vai conhecendo. Obviamente tem contatos também com a editora, então, às vezes tem editoras, tipo, por exemplo, sei lá, a Pelgrane, a gente já tem um contato com a Pelgrane. O Grande tá lançando algo interessante, alguma coisa que a gente já lançou, o Grande procura a gente. Então acontece também com editoras que a gente já tem contato. Mas também tem as coisas mais indie. Ele viu um RPG chamado Retropunk e ele falou: a gente vai lançar esse RPG. Só porque esse RPG, não sei sobre o que é esse RPG, mas a gente vai lançar porque ele chama Retropunk, a gente chama Retropunk, então a Retropunk tem que lançar o Retropunk. Justo. É isso. Então às vezes tem algumas dessas coisas assim. E aí depende do que tá gerando alguma conversa, depende do que ele tem vontade de jogar, ou depende, tipo, pô, a gente tá lançando muito livro grande, robusto, vamos procurar lançar um livro aqui mais mediano, menor, e abrir um pouco mais o leque da editora. Obviamente também livros mais antigos vão esgotando, e aí às vezes a gente pode fazer republicação, às vezes não pode. Fiasco, por exemplo, esgotou há muito tempo. Ainda tem gente que curte Fiasco pra caramba. Sim. Mas ele tem que ver se a editora quer que a gente faça uma republicação do Fiasco. Perfeito. E aí, se não dá, a gente tem que procurar outros livros. E o catálogo vai expandindo. Vai aumentando. Fala um pouco pra gente de como é que tá o Tiny Dungeon. O Tiny Dungeon, ele está em pré-venda, é isso? Como é que a galera faz pra comprar? A galera que de repente achou legal a proposta do jogo, fala, puta, eu quero comprar esta parada aí. Eu quero mergulhar na masmorrinha.
Bom, se você gostou do Tiny Dungeon, na verdade, ontem acabou a pré-venda dele. Inclusive, já estão chegando Tiny Dungeons para nós. Ó. Porque, né, tem alguns livros que a gente está lançando como financiamento coletivo, outros a gente está lançando como pré-venda, então ele fica um tempo de pré-venda, normalmente um mês. O processo no financiamento coletivo depende. Às vezes o livro já está pronto no começo do financiamento coletivo, às vezes não. Na pré-venda, o livro está sempre pronto quando a gente abre a pré-venda. Então, por exemplo, o Tiny Dungeon, quem comprou ele desde o dia que ele foi lançado, que se não me engano foi dia 5 do... Foi antes do dia 5 do mês passado, mas foi coisa de 30 dias atrás. Ele já estava com o PDF pronto. Você comprava, você recebia o PDF do Tiny Dungeon. Certo. E aí disso ele já foi para a gráfica, e aí é o tempo de imprimir, chegar e a gente começar os envios dele. Então ele já tá, mas ele ainda tá na loja, você ainda pode comprar. E ele tem 3 opções, basicamente. Ele tem só os PDFs. Tá. Ele tem o livro físico. Ok. E ele tem o kit do Tiny Dungeon. Que o kit do Tiny Dungeon vem o Tiny Dungeon, vem um grid riscável e ele vem os 3 dados. Ah, legal. Um pacotinho completo. Pra você já jogar, sair de... Você abre, chegou na sua casa e já tá jogando. Então, um mapinha riscável, eu tava com... eu coloquei ele na minha geladeira. Mas é uma folhinha dobrada do tamanho do livro, que ele é um A5, né? E aí você pode desenhar com aquelas canetinhas de quadro e fazer seu próprio mapinha nele. Então, foi um jeito de já fazer um kitzinho pra você chegar e já jogar. Não, fantástico, fantástico. É um pacote, abriu, jogou, né? Já chegou, já brincou. Suplementos para ele, módulos adicionais, esse tipo de coisa, já tem? Tem alguma coisa? Ou vocês pretendem trazer alguma coisa? Como é que tá isso? Eu não sei nem se existe, né? Tem bastante material do Tiny Dungeon e tem também as outras coisas de Tiny. Já teve gente que já conhece já pedindo. Pô, vai vir o Tiny Supers, vai vir o não sei o quê. Tem vários que eu ainda nem parei para olhar direito. É verdade, você falou que o sistema chama Tiny D6, né? Tiny D6, Isso. né? Perfeito. Isso. Então, assim, como ele é uma linha que é uma aposta muito nova, não tem nem tantos RPGs minimalistas, inclusive, lançados, a gente ainda tá vendo. A pré-venda dele foi super bem, assim, a gente conseguiu mostrar o livro para muita gente já tá jogando, muita gente já leu e etc. Então teve um efeito super legal, né? Muitos parceiros da Retropunk também falaram do jogo e a pré-venda teve um efeito super legal. Mas obviamente a gente depende de como vão as vendas do resto do livro. Se tiver muito interesse, se tiver muita gente jogando, a gente vai olhando o que tem. Ele tem mais alguns suplementos, ele tem umas revistas dele. Bom, no caso, ele sai com um mini suplemento também, que são os microcenários, os mini cenários, que saiu separado. Que é aquele que você falou que no livro original, eles vinham todos no livro original e vocês selecionaram. Isso. Então, como separou, acaba que tem 2 produtos do Tiny Dungeon. Mas tem algumas outras coisas dele e tem as outras coisas do Tiny D6. E vai depender um pouco de como vai estar o interesse para a galera. A intenção da Retropunk é sempre trazer os suplementos. Mesmo que, por exemplo, tem o Punkverso, que é o 14 assinaturas da Retropunk, então ele tem revistas e ele tem aventuras. Então tem revista dos sistemas da Retropunk. O Tiny Dungeon, ele já vai aparecer coisa do Tiny Dungeon, inclusive para quem quer conhecer também, além do próprio Tiny Dungeon, tem no site da Retropunk, não na loja, no site da Retropunk, na área de downloads, tem a revista do Tiny Dungeon. E já tem algumas coisas. Então ele tem um mini cenário lá, ele tem alguns ganchos de aventura. Então ele dá para você conhecer um pouco do Tiny Dungeon através da revista também. Tem um resumo do que é o jogo. Então tem algumas coisas assim. Então a intenção da editora é sempre trazer
suplementos e manter o jogo vivo. Enquanto tiver gente jogando, a gente vai tentando trazer suplemento. Como é uma pré-venda e não financiamento coletivo, a gente ainda não decidiu o que a gente vai trazer. Mas aí a gente vai analisando e vendo o que compensa trazer. Perfeito. Eu ia perguntar pra você se você chegou a jogar o game, mas pelo que a gente conversou quando você falou lá atrás, você não tá tendo muito tempo de jogar RPG, né? Eu quero muito jogar o Tiny Dungeon, obviamente, eu sentei, experimentei algumas coisas quando eu fui ver o jogo. Mas assim, às vezes sou eu conversando com a minha cabeça, com a ficha na minha frente e experimentando umas rolagens. Mas o Tiny Dungeon é definitivamente um jogo que eu quero experimentar, porque assim, só de ler ele para poder editar e para poder fazer alguns materiais periféricos, etc. dele, eu já sei como é que joga o jogo. Então eu já consigo narrar ele super rápido, super fácil. Então eu quero muito experimentar ele. E porque assim, as propostas de povos que você pode colocar nele, os personagens que você consegue fazer nele é muito divertido. Então eu quero muito experimentar mais direitinho, assim, mais certinho o jogo. Aproveitar que você levantou essa bola. Eu não ia, mas já que você levantou essa bola, eu vou aproveitar. Deixa pra dizer o seguinte: nós aqui, na qualidade de parceiros Retropunk, a gente podia combinar aí uma hora, pegar você, pegar a Karine que tava aí, e a gente podia fazer uma one shotzinha, uma brincadeirazinha qualquer hora dessas daí que você acha que as agendas casem, e aí você narra esta maravilha pra gente. Ou se você falar, eu não quero narrar, aí eu leio e narro, não tem problema. Faz um tempo que eu não narro em stream, mas a gente pode tentar. A gente pode tentar. Aí, ó, que beleza. Já temos a faca e o queijo. Ah, tá pensando o quê? Nina, eu quero te agradecer demais pelo teu tempo. Quero te agradecer demais pela paciência, Ó, a Karine mandou ali, ó. Eu topo também. Ô, chat, tá marcado aí, chat. E tá legal, vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso rolar então. A gente tenta organizar aí as agendas de todo mundo e faz uma brincadeira. É uma proposta animal, deve ser super legal e vamos ver como é, né? Uhum. Mas eu queria de novo, aliás, retomando, eu queria te agradecer de verdade por esse papo. Te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e por ter vindo aqui, trocar essa ideia, falar um pouquinho de você e falar um pouco do Tiny Dungeon, falar um pouco da proposta. Parece ser um jogo... Eu não conheço absolutamente nada, mas fiquei bastante curioso com a proposta, bastante curioso com a ideia. Esse lance de você ter um negócio olhando numa linha... De um lado eu tenho banco imobiliário, do outro lado eu tenho, sei lá... Role Master, eu prefiro muito mais o banco imobiliário hoje do que o Role Master. Só de pensar de ter que ler, tipo, sei lá, 200 páginas de regra, eu já não tenho essa vontade, não tenho esse tempo e não tenho mais essa paciência. Então, assim, quanto mais RPGzões eu vejo, menos eu tenho vontade de jogá-los. Assim, precisa ser uma proposta muito encantadora para me tirar dessa zona. Porém, ou através das trevas do Ramon que eu comentei, o Tiny Dungeon, essas coisas, o Kalimba do Daniel Pirraça, que esteve aqui conversando com a gente, que sim, é um sistema mais robusto, mas a proposta é completamente diferente dos RPGzões tradicionais, são coisas que assim que me deixam tipo, puta, isso deve ser muito legal. E sim, o Tiny Dungeon, como eu acabei de mencionar, ele cabe perfeitamente nessa lista, sabe? Tipo, parece ser uma parada muito legal e eu espero que role realmente essa nossa brincadeira, essa nossa one shot pra gente poder experimentar. Mas é isso, eu te agradecer de verdade por ter vindo, por ter dado um pouco do teu tempo e do teu conhecimento aqui pra gente, né? Sobre o game e as outras coisas que a gente falou. Eu agradeço todo mundo que tá ali no chat também. Meus amigos que apareceram no chat também. Sim. E assim, não para querer te ocupar mais ainda, mas se qualquer hora você quiser falar também do Kari Densetsu, que
que é o RPG que eu escrevi com o Thiago Rosa, dá pra gente falar também e colocar mais um RPG pra você querer jogar aí também. Uai, você tá levantando a bola, eu tô cortando. A senhora já pode falar com o Thiago Rosa, nós vamos marcar isso aí. Maravilha. Jogar uns RPG meio Hakusho, te interessa? Ô, Nina, é lógico, evidente, mas essa é uma pergunta quase que indecorosa, com toda certeza. Certamente, vamos conversar mais. Afinal de contas, a Torradinha ficou super feliz ali, deu uma cavucada no colchão. E o Rony apareceu aqui, ficou 2 horas aqui passando cabeça na câmera, então vamos fazer isso rolar sim. E, pô, é isso. Mais uma vez te agradeço. E galera do chat, muito obrigado pela presença de todo mundo. Galera que chegou mais cedo aí. O André Manente que deixou uma raid mais da tarde com a gente. Galera que fez tabela aleatória. Hoje ainda tá fazendo tabela aleatória mais cedo. Escrevendo groselhas pra tudo que é lado. E obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo que deixou um follow, que eu não agradeci. Normalmente durante o bate-papo eu tento não interromper aqui a nossa ideia pra não causar uma confusão ali, uma perda da linha de raciocínio. Mas muito obrigado a todo mundo que apareceu. E é isso, galera. Tamo junto. Vou deixar o comando exclamação Retropunk. Por gentileza, deem um pulo na Retropunk, que sempre tá trazendo novidades, sempre tá trazendo coisa da hora, sempre tá trazendo RPG diferente, divertido. E, mano, vai lá, olha as coisas com calma, olha o Tiny Dungeon, olha a parada toda que os caras têm um trabalho animal. E eu não tô. Eu repito isso com uma certa frequência. E não é puxação de saco. É real. É tipo. Como eu costumo dizer, se eu abrir a porta do armário aqui, tem quase mais livro da Retropunk do que de outras coisas no meu armário. Então não é. Anfã, tamo junto.